Então, assim, eu costumo dizer que Portugal te oferece contexto histórico, né? Todo o contexto ligado ao Brasil. E uma viagem de carro por Portugal, digamos que é o ideal, né? Não que não tenham opções de transporte, mas tu consegue explorar muito. Acho que Lisboa, enquanto capital, oferece tudo. Mas eu gostei mesmo da cidade do Porto, até porque ali em Gaia também tu atravessa a ponte, né, toda aquela parte do vinho do Porto, e a cidade do Porto a gente foi agora, obra, eles estão sempre tem coisa nova, né? E uma coisa muito legal que é muito comum em várias cidades europeias, mas que em Portugal está bem forte, são esses mercados gastronômicos, que eu adoro. Então, são dois destinos que se volta com certeza. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Turismo Cast MB. Hoje eu tenho o prazer de receber a Chay, da agência Casa Mundi. A Chay tem mais de 20 anos no mercado de turismo e a gente vai falar sobre Portugal. Chay, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Fábio. Que bom. Me diz uma coisa, conta um pouquinho sobre a tua experiência de visitar Portugal. Então, Portugal tá, digamos, no meu DNA, porque um dos meus sobrenomes, né, depois de algum tempo, Amorim, isso é português, né, da Península Ibérica, né? Enfim, mas não foi explorado. Trabalhando com turismo, há 12 anos atrás, eu fui pela primeira vez para Portugal, eu e a Virgínia. Então, desbravamos, digamos assim, tentamos fazer de norte a sul de carro. Foram 12 dias, então foi uma experiência bem interessante, porque a gente conseguiu explorar basicamente todas as regiões, né? Portugal, assim como muitos países da Europa, é muito grande. A gente não consegue difícil fazer numa viagem só, né? Se tu explorar o norte, o centro é uma coisa, o centro e sul é outra viagem. Mas a gente conseguiu fazer, então, a parte norte, ali com Porto, um pouco da região do Vale do Douro, Guimarães, Braga, e aí fomos descendo, né? A parte central, ali Serra da Estrela, Aveiro, que cada cidade com características, né, e contextos históricos e pontos de interesse muito diferentes. E fomos descendo, Lisboa e a região metropolitana. Sintra e Cascais não deu para explorar muito, né? Até porque eu estava numa experiência de direção, assim, pós-traumática, então foi uma aventura e tanto. E depois a gente foi para o Algarve, que aí a parte mais... Fomos a Aveiro, e depois Évora, fizemos Évora ali, a parte de vinhos também, não deu para explorar muito, mas conseguimos beliscar. E no sul, a parte das praias, né? Também deu para aproveitar, mas não muito porque era setembro. E nunca mais. Esse ano, particularmente, Portugal voltou assim a me rodear de uma forma muito interessante, porque eu consegui conectar várias coisas, né? A gente foi recentemente num fan tour pela TAP, graças a Deus a TAP voltou, saindo de Porto Alegre. Isso ajuda muito, né, para nós gaúchos. E a gente fez, então, uma região que eu não conhecia, que foi a Ilha da Madeira. Revisitei Porto, e a gente explorou um pouco ali o Douro, visitando umas 2 vinícolas, né? Tem vinícolas muito conhecidas, Quinta da Pacheca, etc. A gente conseguiu explorar algumas não tão conhecidas. Foi rapidinho, sabe como é que é fan tour, né? Mas deu tudo certo e a gente conseguiu se surpreender com a Ilha da Madeira, que eu já ouvia falar, né? Até por trabalhar com isso, que é uma beleza indescritível, muita natureza, muito colorido, gastronomia, enfim. E não fizemos Lisboa, a gente só fez conexão. E agora eu vou, uma viagem pessoal, revisitar Lisboa, depois de 12 anos, e fazer devagar, com calma, Sintra e Cascais. Então é muito gostoso isso, né? Tu revisitar lugares conhecidos, destinos tão explorados, mas de uma forma mais slow. Sim. Então, assim, eu costumo dizer que Portugal te oferece contexto histórico, né? Todo o contexto ligado ao Brasil. Então, na Casa Mundi a gente
procura explorar e incentivar os clientes a irem além dos pontos turísticos, Do básico. A estudarem um pouquinho sobre o contexto histórico, principalmente quando tem ligação tão forte com a nossa história. Além do idioma, toda a questão, né? Exato. Da colonização também. O idioma facilita muito Exato. a colonização, porque a gente tem flashes, né, de quando a gente estudava, quando era criança. O Porto dos Casais, Sim. Açores, a descendência açoriana que é tão forte no Rio Grande do Sul. Felizmente, a gente tem também a parte da cultura ali, que a gente, inclusive, aberta a todo o turismo. Mais uma vez, a gente reforça isso. Quem quiser participar, só nos chamar. Uma aula sobre o Império Marítimo e Açores. Então, essa semana, na Casa Mundi, a gente teve um professor que discorreu sobre todo o contexto histórico, desde o início das grandes navegações até a chegada dos portugueses aqui, por que os açorianos vieram, né? E aí eu comecei a pensar... quando eu fui na Madeira... É muito bom isso, né? Tu começa a fazer as conexões. Sim, até às vezes quando a gente vê na televisão também, né? Eu já passei por ali, e ali eu já, né, visitei. Exatamente. Chay, me conta uma coisa. A tua experiência de carro é uma coisa que a gente sempre indica, né? Porque é um país fácil de dirigir, é um país, né, como tu disse, a língua, né, é basicamente a mesma nossa. Então, isso acaba sendo um facilitador. Mas quanto tempo tu acha que é o mínimo para se fazer uma viagem para Portugal? Por exemplo, pensa que eu nunca fui, não conheço e quero conhecer aquilo que eu vejo na televisão, tipo as coisas mais básicas. Qual é o mínimo que tu diz, para te sair daqui de Porto Alegre para ir para lá, tu precisa pelo menos ficar, sei lá, 6, 7 dias? Acho que uma semana é o básico do básico. Tá, porque, claro, depende do perfil do cliente, né? Algumas pessoas querem conhecer mais coisas em menos tempo. Outros gostam de fazer, mesmo perdendo alguma coisa, gostam de fazer mais devagar. Sim. Né? Então, é sempre bom fazer uma entrevista mesmo, conversar com o cliente para entender os isso. objetivos. E uma viagem de carro por Portugal, digamos que é o ideal, né? Não que não tenham opções de transporte, mas consegue explorar muito. Tem algumas pegadinhas, porque quando eu fui dirigir, a gente passou alguns perrengues, né? Até porque eu estava sem experiência de direção por uns 5 anos, pelo menos. Então, foi algumas sinalizações, assim, ao contrário do que a gente imagina, né? Tu acha que pode entrar, mas não, ali não tu não pode. Contrário. Mas eu acho que 12 dias, para as minhas viagens, eu gosto, assim, uma média de 12 dias. 15, 18 já começa a ficar muito puxado, muito apertado, até porque a gente tem um monte de... Embora consiga trabalhar viajando, fica meio... Já começa a ficar demais. Mas tu acha que uma semana tu consegue fazer o quê? Lisboa, Cascais, Sintra? Sintra e Cascais tem os passeios clássicos de bate e volta. Desde Lisboa. Desde Lisboa. É óbvio que tu vai pegar o essencial, né? A Sintra, é aquele panorâmico mesmo. Mas quem puder ficar pelo menos uma noite, né, num desses destinos, 2 noites, então é ideal. Modifica a experiência, com certeza, né? Então, se tu já conhece, porque Lisboa, por si só, a gente tem aí 5, 6 dias cheios para trabalhar bem. 5 dias dá para fazer. E tranquilo. O bom é que é um país com museu a céu aberto, né? Eu gosto de falar isso. Muitas vezes é para te sair e caminhar. Então, a questão da hospedagem, isso é um ponto bem, bem importante, né? Forte. Da questão de onde ficar hospedado, né? Então, isso é uma coisa bem interessante da gente sempre pensar, né? Vai ficar em Lisboa, fica 5 diárias no mesmo hotel. Para ir a Belém, voltar, para fazer, né, as praias ali da Caparica, ok. Mas, por exemplo, eu vou fazer agora 5 diárias na parte do Chiado, para fazer tudo a pé, e a última noite eu vou trocar de hotel para ficar perto do Parque das Nações. Por quê? O meu voo vai sair de lá nas 9h40, 9 e pouco da manhã do dia seguinte. Então, eu saio do hotel aqui, tenho o dia inteiro para explorar o Parque das Nações. E dali, no outro dia, é super mais prático, mais rápido para ir para o aeroporto, né? Então, essa coisa de se colocar um pouco na viagem quando vai construir, né, um roteiro. Sim, exato. Isso no que eu digo de roteiro personalizado, né? Sem dúvida. E até a melhor questão, né, que a gente bate muito na questão do roteiro personalizado, muito é por conta disso, de
porque cada um tem um objetivo diferente, né? Cada um tem uma ideia de viagem diferente, às vezes mais cultural, às vezes mais questão alimentar, que as pessoas buscam, né, comer bem. E eu queria que tu me falasse um pouco sobre isso, que tu foste à Ilha da Madeira e Açores. Diz que a alimentação lá é impecável, né? É um foco muito importante das viagens, né? A Sim. gente explorar, e faz parte da cultura também de cada lugar, tu explorar a parte da gastronomia. Eu gosto de experimentar tudo, né? Na Madeira tem de tudo, né? Tem restaurantes de comida contemporânea, a gente teve a oportunidade de visitar um restaurante de chefe jovem, equipe aí, esses restaurantes que bombam agora, e, inclusive não com estrela Michelin, mas que eles já tinham recebido, né, a indicação no livro da Michelin. Muito legal. A parte de muita cana-de-açúcar, banana. Sim. Então, coisas muito familiares para nós, né, que tem tudo a ver com a colonização. Então, é uma forma bem tranquila a gente não tem problema quanto à gastronomia. Comer em Portugal como um todo é muito bom, né? Tu consegue comer por 12, 14 euros uma A alimentação refeição. é barata e boa, né? Exato, né? Carnes também, óbvio que o bacalhau predomina, mas é um destino que os vinhos maravilhosos, né? Tá entre os 3 ali dos países europeus que, né, de produção maravilhosa no que diz respeito ao vinho. Portugal, não só no norte, mas outras regiões, e Espanha e França, né, são os mais conhecidos. Então, em Portugal, tu bebe também muito bem por pouco. E me diz uma coisa, na parte norte, assim, na parte ali do Douro, tem vários passeios incríveis ali que dá para fazer, né? Tem passeios que são imperdíveis, aquele cruzeiro básico ali pelo Douro. O que que tu indica, assim, quem vai visitar a região norte, quais os passeios que tu diz, isso aqui, tipo, tenho 2 dias, por exemplo. Isso não dá para deixar de fazer. A base é o Porto, né? É a cidade do Porto. Então, quem quer... Então, dá para fazer uma semana só no Só norte. ali, né? Só no norte de Sim. Portugal. Então, 3 dias na cidade do Porto, pega um carro e vai. O que é importante, né, informar? É tudo muito sinuoso. Então, quem não gosta muito desse tipo de direção tem que ir com calma, né? As paisagens são bonitas na parte terrestre, mas depois começa a se repetir. Quem não quer fazer esse tipo de passeio em que vai explorando, até porque vai beber, né? Visita uma vinícola ou outra, não que tenha problema, dá para fazer, mas tem os cruzeiros. Então, tem N formas de fazer o vale, né? A região ali do Douro. As cidades, os povoados em si, são atrações à parte. Então, tu visita a vinícola, visita a cidade, visita a vinícola. Dá para dividir a hospedagem do porto até, sei lá, agora não me lembro exatamente, ao Timão, talvez. Sim. Finalzinho ali da rota. E dividir, né, a hospedagem. Começa no Porto, faz uma hospedagem no meio e depois no fim, e aí volta, e depende do roteiro. Então, dá para fazer de várias formas. Inclusive, tem passeios, né, a partir do Porto que tu consegue ir de dia inteiro e voltar, visitando uma, 2 Sim, vinícolas. muitas vezes se a pessoa não quer dirigir, tem os passeios que, né, buscam no hotel e depois levam também. Basicamente vai ser para explorar os centros históricos e 1 ou 2 vinícolas. Não muito mais que isso, porque aí perde, né? E acaba se repetindo também, né? Exato, tu faz uma degustação, né? Visita a vinícola, degusta, numa delas fazer um almoço, daí é um pouco mais demorado. É bem, bem interessante. Então, às vezes é melhor explorar uma bem explorada, com degustação, almoço e visita, do que ficar pipocando, né? É que nem Mendoza, fazer um tour de dia por Mendoza, visitando 5 vinícolas, como alcoólico, no fim do dia. Exato, e às vezes tu não aproveita nada, né, bem completo. E a região sul, ali tem praias lindíssimas, né, e o pessoal às vezes acaba deixando por último para relaxar e depois voltar. O que tu sentiu, assim, hospedagem, estrutura, é mesmo a região litorânea que dá para explorar? Sim, com certeza. É a mesma coisa aqui no norte, então a gente consegue, né, sair do Faro, explorar toda a região até a fronteira com a Espanha. Alguns clientes já vão para a Espanha, fazem. Por ali. Exato, porque é a Riviera portuguesa, né, assim como tem em seguida da Espanha.
Então, é aquele astral, as paisagens, o litoral português é lindo, maravilhoso, né? Com falésias, tudo que tu possa imaginar. As cidades em si litorâneas o clima é mais ameno, mesmo nos períodos de mais frio. E então hotéis muito bem estruturados, tem hotel para todos os gostos, né, desde pousadas mais simples até estilo resort. E a gente teve a oportunidade de ficar hospedada e tem algumas cidades ali com as marinas. Então tem aquele astral de marina de noite, né, toda bem a parte, cidade litorânea mesmo. A parte gastronômica, que é, né, tudo em volta das marinas, e vale... Claro, é bom escolher a época do ano, porque daí tu não aproveita tanto se tu for num período mais... Não, sim, é verão mesmo para poder usar a praia e descansar. Exatamente. E me conta assim, qual foi o ponto, né, pra gente finalizar, qual foi o ponto principal, assim, que tu disse, eu volto para Portugal para fazer isso aqui de novo, porque foi uma experiência incrível. Eu adoro Portugal, assim como a Itália, né? Até pela dupla descendência. Sim. Eu tenho a cidadania italiana, mas não tenho nada de português, mas são dois países que, tipo, onde é que tu moraria se não fosse no Brasil? Eu gosto de morar no Brasil. Sim. Acho que Lisboa, enquanto capital, oferece tudo. Mas eu gostei mesmo da cidade do Porto, até porque ali em Gaia também tu atravessa a ponte, né, toda aquela parte do vinho do Porto, e a cidade do Porto a gente foi agora, obra, eles estão sempre tem coisa nova, né? E uma coisa muito legal que é muito comum em várias cidades europeias, mas que em Portugal está bem forte, são esses mercados gastronômicos, que eu adoro. Então são dois destinos que se volta com certeza. Então tá, obrigada pela presença, obrigada por dividir a tua experiência com a gente. Legal, eu que agradeço. Gente, muito obrigada, esse foi mais um episódio do Turismo Cast. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe. Até mais.